Agora a gente vai falar sobre a construção do Plano Municipal da Primeira Infância e também demais assuntos envolvendo a área da saúde do município de Cruzeiro do Sul. Para isso estão conosco a Vivian Frey, que é coordenadora do programa Primeira Infância Melhor, a Ana Jasper, que é consultora da Aldeias, e também a Sofia Miller do Nascimento, que é enfermeira da atenção primária. Muito obrigada por estarem aqui presente e a gente pode começar já detalhando como é que está essa construção então do Plano Municipal da Primeira Infância. Obrigada pelo espaço, então. Boa tarde a todos. Vou falar também um pouco aqui, depois a Vivi me complementa. A Vivi também como membro do Comitê Intersetorial, né? Nós lá no município de Cruzeiro estamos iniciando, então, a construção do Plano Municipal pela Primeira Infância com a fase de diagnóstico situacional, ou seja, a gente está tentando entender como é que é o território, né, do município e quais são as ações que já existem, o que o município tem, em que situação mesmo está a Primeira Infância no município de Cruzeiro. E dia 10 de junho, então, a gente tem a nossa primeira audiência pública, onde a gente convidou organizações do município, todos os setores, associações, né, conselhos, para estarem presentes e saberem, né, para a gente poder divulgar o que a gente encontrou, para depois a gente continuar a construção do plano através de planos de ação, né, com foco em ações concretas, né, para a primeira infância. Acho que a gente começa também falando sobre o que é o programa Primeira Infância Melhor, né? Algo que vem além dos municípios, mas que os municípios também fazem o trabalho ali dentro das comunidades, dentro da sua cidade. Boa tarde, ouvintes. Então, o programa Primeira Infância Melhor é um programa do governo do estado, né, que vem sendo executado nos municípios. No município de Cruzeiro do Sul, ele está sendo executado desde março do ano de 2024, né? Atualmente, a gente está atendendo 27 famílias, 36 crianças. Então, o programa atende crianças de 0 a 6 anos e gestantes, né, com visitas semanais. No município, a gente tem 2 visitadores no momento, né? Vai ser ampliado agora para mais um visitador, com uma meta de mais 16 indivíduos que vão ser atendidos. Então, eles fazem as visitas semanais nas famílias que são selecionadas pela rede, fazendo atividades com as crianças para avaliar a questão de desenvolvimento. No dia 10, então, tem essa audiência, né? Onde será feita essa audiência, qual o horário, quem pode participar? Então, toda a comunidade está convidada a participar da audiência, né? Não só pessoas que integram associações ou que trabalham no setor público, mas toda e qualquer pessoa que tem interesse em saber mais sobre a primeira infância. Vai ser realizada na Casa do Morro, no dia 10 de junho, terça-feira, às 8 horas. E a gente vai estar lá recebendo todo mundo que quiser participar. Na verdade, a construção coletiva, essa audiência pública, a construção coletiva, para fazer o plano municipal da primeira infância é muito importante, né? Porque torna o plano vivo, né? Então, a gente justamente quer fazer essa audiência para entender de todos que estão lá, quais são os desafios que Cruzeiro tem em relação à primeira infância, né? A gente tem o Primeira Infância Melhor, que é a política estadual, mas nessa questão a gente está debatendo a primeira infância como um todo, né? Não só as crianças que são atendidas pelo PIM, que é um grande programa, né, do estado, que chegou em Cruzeiro e apesar da enchente está funcionando super bem, mas todas as crianças da primeira infância, que é de 0 a 6, porque, de acordo com o marco legal da primeira infância, né, a primeira infância é prioridade absoluta, né? Então, alguns municípios já estão com esse movimento de olhar com mais carinho para essa faixa etária que é tão importante. Falar também com a enfermeira, né, a Sofia Miller. O que vocês percebem já desde que começaram essa busca, esse atendimento também? O que vocês esperam daqui para frente, depois da audiência, depois de tornar cada vez mais na prática, né, a primeira infância melhor? A gente tem percebido uma melhora nos vínculos, né, entre as famílias e no tratamento com as crianças também. A gente tem conseguido chegar em algumas situações um pouco antes de acontecerem problemas mais sérios. Então, é uma facilidade maior a gente poder contar com os visitadores, né, que estão ali semanalmente com as crianças. Então, acaba sendo um elo maior entre as unidades e as crianças e as famílias que estão sendo atendidas, né? Quando você fala conseguindo chegar antes de alguns problemas se agravarem, né? Uhum. O que seria esses problemas? Quais são as situações que vocês vivem no dia a dia? A gente pensa sempre, né, nas doenças,
porque às vezes eles têm alguns sintomas leves, mas que os visitadores estão atentos. Então, olha, será que não seria interessante a gente marcar uma consulta? Né? Ou às vezes até situações dentro da família, onde a gente precisa estar pensando numa atuação mais multidisciplinar com o pai, com mãe, né? Para a gente não ter instalados alguns quadros, né, de depressão e tudo. Isso acaba facilitando bastante, né? Quando é que vocês começaram todo esse trabalho, então, para a construção desse plano? Então, o Primeira Infância Melhor já começou no ano passado, né? E a partir desse ano, então, o município de Cruzeiro do Sul entrou para a Rede Urban 95, que é uma rede de cidades que atua no mundo inteiro e é uma estratégia que é fomentada por uma organização holandesa chamada Van Leer. Essa fundação, ela fomenta ações de primeira infância em todo o mundo e o Cruzeiro do Sul entrou para essa rede. E aí, a partir desse ano, então, uma das tarefas de Cruzeiro do Sul é justamente construir um plano onde a gente consiga entender exatamente em qual setor, quais são as estratégias que a gente tem que melhorar, mudar, né? Fazer, arquitetar, transformar para melhorar a cidade de Cruzeiro para as crianças menores. Então, ganhou muito mais força, começou ano passado, mas ganhou muito mais força esse olhar a partir desse ano com a entrada de Cruzeiro na rede. Esse número de crianças, de famílias atendidas, vocês imaginam que vai ampliar bastante ainda? A gente tem a previsão de a contratação de uma De mais visitadora. uma visitadora, é isso. E aí, então, é conforme a meta, né, que a gente pode estar atendendo. Então, foi para um visitador de 30 horas semanais, ele pode atender 16 indivíduos, né? Os indivíduos são crianças e adolescentes. Então, no programa Primeira Infância Melhor, então, vai ter mais a ampliação de 16 indivíduos. E para além do programa, né, a gente está olhando ali para 800 e... Foi tu que me passou, né, seu fio dado, 877, eu acho, né? Eu ia dizer 36, mas acho que é de 77. Isso, 877 crianças de 0 a 6 anos no município, né? Então, a gente tem o PIN, que investe em um foco específico, né, do território, mas a ideia é que os programas de primeira infância atuem em todas as infâncias, né? Em todas elas. Então, a gente quer atingir as 877 crianças, né? É a nossa meta, com certeza. Tem uma caminhada bem longa pela frente. Sim. Com certeza, longa, audaciosa, mas que é necessária. Porque a gente vê que quando a gente muda a cidade para criança, a gente muda para a mãe, para o pai, para o avô, para todo mundo, né? A cidade fica melhor para todo mundo. Então, começar com a primeira infância, né? Ter essa meta aí é algo muito, muito incrível, muito bom. E o início também da elaboração do plano também foi formando um comitê, né? Um comitê municipal, né? Que integra várias pessoas de algumas secretarias, tem o Conselho Tutelar, tem também o Condica, né? Então, essas pessoas estão dentro desse comitê, se reúnem quinzenalmente para pensar sobre a construção desse plano, né? E o primeiro passo, então, é a questão do diagnóstico, né? Que está sendo agora finalizado e vai ser apresentado, então, na terça-feira, nessa audiência pública, que é um espaço aberto, então, para pensar também sobre a questão da criança, né? Do que né? Pensar em metas, em ações, do que é necessário para o município de Cruzeiro na questão da primeira infância. E essas metas já serão expostas ali ou vai ficar para depois do encontro para que se chegue a elas? A ideia é explanar o diagnóstico, né, por área, né, mobilidade urbana, saúde, educação, assistência social, a cidade como um todo, cultura, né, esportes, o que o município já faz. E a partir dessa audiência pública a gente entendeu o que a comunidade, os servidores, né, os membros dos conselhos entendem que é algo que é como desafio. Quais são as metas de Cruzeiro a partir do momento em que a gente se encontra hoje lá, né? Então as metas vão ser definidas nesse dia 10 de junho. Depois a gente vai partir para as oficinas por setor, ou seja, a gente vai conseguir criar planos de ação por setor, né? Então, na saúde, a partir dos desafios da saúde, o que a gente precisa fazer de plano de ação, de estratégia para melhorar o serviço de saúde para a primeira infância, né? Desde a gestante até o parceiro, até a criança de 0 a 6 anos, como a gente vai poder melhorar esse acesso, tanto na educação, assistência social. Então, a gente vê as metas a partir dos nossos desafios, né? Que todos os municípios têm. Então, o diagnóstico ele tem essa intenção de entender quais são os nossos desafios e, a partir daí, traçar as nossas metas, nossos objetivos e criar os nossos planos de ação para depois fazer a mudança de fato. Além do plano da Municipal da Primeira Infância, tem uma grande preocupação no município também com a questão da vacinação.
Isto. A gente tem notado um aumento crescente, né, nos números de infecções respiratórias e de casos positivos para a influenza. E a nossa meta vacinal ainda está bastante baixa, né? Se a gente pensar na população-alvo, a gente tem em torno de 33% só da meta de fato atingida. Em função disso, a gente já tem aberto em alguns sábados, né, desde o mês de abril, e agora no dia 14 a gente vai abrir de novo a unidade de saúde das 8 ao meio-dia para vacinação contra a influenza e para as vacinas de rotina, além de outros serviços para tentar facilitar o acesso da população. A gente vai ter consulta médica, vai ter exame citopatológico, testes rápidos, né? É realmente um momento de tentar melhorar o acesso para quem não tem condições de vir nesse horário comercial de segunda a sexta-feira, né? Então nós temos a audiência pública, que é no dia 10, é na terça-feira que vem, 8 horas da manhã na Casa do Morro. E aí no outro sábado, não nesse, no outro sábado, que é a Unidade Básica de Saúde do Centro, que vai ficar aberta então para essas ações todas. Muito bem. Mais algum recado? Acredito que não. Queremos agradecer o espaço, né? Porque falar de primeira infância ainda é algo muito inovador, né? Quando a gente ainda está nos municípios, eu faço parte da REP, da Rede Estadual da Primeira Infância também. Então a gente busca fazer essa incidência nos municípios e ainda é algo muito distante da realidade, né? Então poder ter um espaço onde a gente está falando do trabalho que a gente tem feito é algo muito bom para nós enquanto sociedade como um todo. Muito obrigada. E citar, né, Elis, que nós temos 2 meninas aqui da primeira infância também, né? Uma delas tem 2 anos, que eu já fiquei sabendo agora há pouco, vai fazer 3 anos, que é a Isabelle. A Isabelle. E a outra tem quantos anos? 7 anos e a Isabela. A Isabela já está na segunda infância, Já né? tá Saiu na segunda da primeira infância já. É a Isabela e a Isabelle, quase uma dupla sertaneja. É isso né? aí. Tá bom, as filhas, então, aqui Isso. das nossas convidadas participando aqui também, ficando dentro do estúdio da Rádio Independente. Obrigado. Bom trabalho pela frente, um ótimo final de semana. Obrigada.